Paz e luz. Levante a mão direita. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Levanta a mão e fala comigo assim: hoje começa uma nova história na minha vida. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé. E Deus tem todo o poder. Deus tem todo o poder. Deus tem todo o poder. E quem crê, bate palma e diga glória a Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 28, versículo 11. Fala comigo assim enquanto você abre a sua Bíblia. Deus de Noé, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Gênesis 28, 11. A visão da escada de Jacó é o título que está aqui na minha Bíblia. Acharam? Gênesis capítulo 28. É muito importante você trazer a sua Bíblia. Você que não tem ela fisicamente, você pode tê-la no seu celular também. Eu particularmente gosto muito de trazer a Bíblia livro, mas o importante é você acompanhar. Eu gosto muito que você acompanhe, porque tudo que nós fazemos aqui, pela revelação do Espírito, é embasado nas Sagradas Escrituras. E a diferença de uma fé religiosa e de uma fé viva é você trazer a Bíblia e aplicar na sua vida. É você agir em cima do que a Bíblia te orienta, e não somente ouvir a pregação e achar bonito. Milhares de pessoas já ouviram minha mensagem, minha pregação e acharam bonito. A diferença acontece na vida de quem aplica os ensinamentos na vida. Religiosidade é conhecer a Bíblia. Eu sou teóloga, mas o que traz poder na minha oração é o fato de eu trazer para as minhas ações a Bíblia, aplicar essa fé violenta pelo que a Bíblia nos dirige, pelo que a Bíblia nos ensina. Fala comigo assim: eu tenho uma fé violenta. Não, mas você tem que falar violenta mais forte. Levanta o braço de vitória assim, fala comigo: eu tenho uma fé violenta. Porque essa postura sua de enfrentamento é que faz os seus inimigos estremecerem. Porque parece algo bobo você simplesmente levantar o braço e dizer: eu tenho uma fé violenta, confessar com a sua boca. Mas quanto mais você fala com a sua boca, mais você cria, você ordena que a sua fé se torne uma violência, se torne uma dinamite que explode o inferno. Amém, gente? Então, Gênesis 28, 11 nos fala sobre Jacó. Diz assim: e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Versículo 12. E sonhou. O que está escrito aí? E sonhou. Fala comigo: Jacó sonhou. Quem é que acredita em sonho? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem alguém aqui que crê que Deus revela através de sonhos? Maravilha, é verdade. Deus revela através de sonhos, através de visão, através da sensação. Diversas vezes eu estava numa oração de batalha espiritual e eu senti no meu corpo a dor que a pessoa estava sentindo, e esta foi a via de revelação de Deus para eu interceder por aquela pessoa que estava com aquela determinada dor. Os profetas no atendimento têm isso. Claramente o Espírito de Deus dá a eles, através de um dom auditivo, sensitivo, dá através de um dom
a percepção espiritual para ir na origem do sofrimento, que também é chamado revelação. Então, o sonho é um caminho que Deus usa para trazer revelação, despertamento para todos nós. E isso aconteceu com Jacó. E no versículo 12 ele prossegue dizendo: e sonhou, e eis, era posta na terra uma escada, fala comigo, uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Versículo 15 diz assim: e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Levanta a mão direita e fala comigo: eu recebo essa palavra profética na minha vida. Versículo 16 diz assim: acordado pois Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Eu vou dizer palavra de Deus e você vai dizer palavra da salvação. Palavra de Deus, palavra da salvação. Feche os seus olhos, levante a mão direita. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, a tua palavra não pode mentir. E a tua palavra diz que quando nós invocamos ao Senhor e o buscamos de todo o nosso coração, o Senhor nos responde, nos revela coisas grandes e firmes que não sabíamos. Eis-nos aqui, ó Pai, buscando o centro do teu querer, buscando a renovação da nossa mente, do nosso entendimento à luz das sagradas escrituras, para que possamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Pai, eis aqui um povo que tem uma fé violenta, porque é um povo que crê no Senhor e sabe que o Senhor é todo poderoso. Meu Deus, eu peço que o Senhor olhe para a fé deste teu filho, para a fé desta tua filha, esta fé que não permite mais sofrimento, mas que determina grandes vitórias, grandes mudanças na vida desta pessoa, meu Pai. Se nos revele, ó Espírito de Deus, em nome de Jesus, e que toda a igreja diga amém. Amém. Graças a Deus. Podei vos assentar. Fala comigo. Deus de Noé, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu posso citar aqui muitas outras situações de extremo poder de Deus que se manifestaram nos montes. Vamos lá. Vamos começar por Abraão. Abraão, no monte Moriá, ele foi sacrificar seu filho da promessa, Isaque. E vendo Deus a posição de não colocar nada nem ninguém acima dele, nem mesmo seu filho que ele tanto amava, Deus então, diante do sacrifício de Abraão no monte Moriá, lhe fez um juramento. E Deus, não tendo ninguém acima dele, jurou por ele mesmo a Abraão, dizendo: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão benditas todas as famílias da terra. Isaque não era filho unigênito de Abraão, e nem primogênito. Ele era o filho da promessa. Fala comigo assim: a unção faz a diferença. Isaque era um filho muito especial para Abraão, porque ele ia com o pai dele para o monte orar,
ele ia com o pai dele para o monte sacrificar a Deus. Ele caminhava lado a lado com o pai dele na fé, uma fé que gerava o sobrenatural. E eu não posso muito me aprofundar em Abraão, apesar de ser apaixonada por tantas coisas fantásticas que Deus fez na vida de Abraão. Por causa do nosso tempo, eu preciso ser objetiva e trazer essa mensagem que é tão profunda, por isso que eu quero que você preste muita atenção. Mas só uma observação sobre Abraão. Abraão era um cara tão abençoado, tão violento na fé dele, um cara tão poderoso em Deus, que quando o sobrinho dele esteve numa situação de desencontro com Abraão, seu tio, Abraão disse para ele: escolhe para que lado você quer ir. Pode escolher, se você quiser a terra da esquerda eu vou para a direita, se você quiser a terra da frente eu vou para a terra de trás, não importa, importa para mim é que Deus vá comigo, porque eu sei que onde eu for será próspero. E realmente Abraão foi para o lado pior, foi para a terra pior, a terra improdutiva, e lá Deus deu para ele a maior riqueza que existia naquela época. Isaque era um dos filhos de Abraão, e a Bíblia diz que para Isaque, Abraão dava tudo, fala comigo, tudo. Mas para os outros filhos, Abraão dava presentes. E Isaque, ele foi o filho da promessa de Deus a Abraão e Sara. E quando Isaque encontrou numa situação de crise no mundo, ele, diante de uma fome muito grande, diante de uma miséria muito grande que estava acontecendo naquela época, ele tinha uma semente. Fala comigo, uma semente. Ele poderia ter comido essa semente, não poderia? Sim ou não? E o que é que ele fez? Ele semeou, ele sacrificou aquela semente. Por hora ele sentiu fome, por hora ele teve vontade de comer aquela semente. Ele não tinha certeza se iria acontecer alguma coisa, nada tinha para provar a ele que Deus iria recompensá-lo daquela atitude de sacrifício, mas a fé dele moveu ele a esta certeza, porque quem tem dúvida não tem fé. Eu falava sobre isso nessa madrugada na televisão. A dúvida, ela divide você, e a Bíblia diz que um reino dividido, ele não prevalece, ele não subsiste, ele não fica de pé. Então, Isaque, por ter crescido vendo o pai dele sacrificar e confiar em Deus, e Deus surpreendê-lo com tamanho poder, e jamais decepcioná-lo, então Isaque não pensou duas vezes e sacrificou aquela semente, e Deus deu a ele 100 vezes mais do que ele semeou. Preste atenção, quem aqui já ouviu aquela expressão, ou já até mesmo falou? Eu já falei muitas vezes. Quando uma pessoa faz uma gentileza para você e você diz assim: ô querido, que Deus te dê em dobro. Quem já falou isso aqui? Todo mundo, né? Às vezes a gente fala até hoje sem querer. Só que isso é um erro. Eu sei que você quer retribuir a gentileza, né? Dizendo que Deus te dê em dobro, que Deus te pague em dobro, né? Mas para Deus não existe o dobro do homem. 2 para Deus não é dobro. Fala comigo assim: o dobro de Deus não é 2. Qual que é o dobro de Deus? Isaque semeou 1 e colheu 100. O dobro de Deus é 100 vezes mais. Por isso que em muitas das minhas mensagens aqui na corrente, eu gosto muito de dizer: não venha aqui pedir a Deus uma cura para a sua saúde, esperando você receber o suficiente para você sobreviver aqui na terra. Você pode vir pedir a Deus um milagre na sua saúde e esperar receber uma saúde que você nunca imaginou ter no seu corpo, porque Deus não faz nada pelas metades. Tudo que Deus faz, Ele faz perfeito, Ele faz inteiro, Ele faz completo. E então Isaque depois veio a ter
dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Preste atenção. Esse Jacó que nós acabamos de ler em Gênesis, que teve a revelação da escada. E o que aconteceu para Jacó, sendo filho de Isaac, um homem tão próspero, tão rico, um homem que tinha posse da herança de Deus que ele havia recebido de seu pai Abraão? O que fez Jacó estar numa situação tão humilhante, ao ponto de não ter um travesseiro, uma cama para deitar e ter que encostar a cabeça numa pedra? Jacó, por lei, não era o herdeiro da bênção, porque ele não era o primogênito. Apesar de serem gêmeos, seu irmão Esaú veio na frente. E a lei que regia aquela época era a lei da primogenitura. Então, o primeiro que nascesse era o dono da herança espiritual, era o dono da bênção, era o segmento do pai Abraão. Só que Jacó, quando ele viu que o irmão dele tinha tudo e ele não tinha nada, ele se indignou com aquela situação. Tem momento na sua vida que Deus permite que você passe por uma situação para Ele ver a sua capacidade de se indignar contra o mal, de revoltar contra o mal e decidir tomar posse da sua posição de filho de Deus, de filha de Deus. E quando Jacó se indignou contra aquela situação, ele esperou um momento para propor para o seu irmão, que não dava tanto valor a essa bênção. Ele propôs ao seu irmão que ele lhe vendesse a bênção da primogenitura por um prato de comida. E o irmão dele fez. E quando o irmão dele chegou da caça, no dia de receber a bênção, o pai dele já havia passado para Jacó. E era uma atitude irreversível. Não tinha como o pai dele tirar de Jacó e dar para Esaú. E quando ele olhou aquela situação, quando Esaú olhou para Jacó e viu que ele tinha toda a bênção e não sobrou nada para Esaú, Esaú se moveu de uma ira tão grande, de uma raiva tão grande, que ele começou a tramar contra a vida do seu irmão e começou a se preparar para matá-lo. E nessa situação, Jacó não viu outra saída senão fugir. Então Jacó, nessa situação onde Deus revelou para ele a escada de Jacó, ele estava como um fugitivo, ele estava jurado de morte, ele estava numa situação onde o próprio irmão dele queria matá-lo, e ele estava numa situação que ele não tinha destino, ele não tinha um lugar para ele ir. Ele saiu, porque ou ele ficava e morria, ou ele fugia e ia arrumar um lugar para ele. E ele saiu procurando um lugar. E no momento que ele estava no monte, que depois desta aparição dos anjos, deste encontro com Deus através da escada que Jacó teve, ele consagrou aquele lugar como Monte Manaim, que é o Monte Manaim da primeira glória. Está lá em Israel até hoje. Já fui várias vezes em Israel, nestes montes todos que eu estou citando aqui. E ele, depois que recebeu a revelação da escada de Jacó, ele recebeu a vontade de Deus prevalecente sobre a sua vida. Ou seja, na escada que Deus revelou para Jacó através de um sonho, Deus estava dizendo para Jacó: eu não quero que você continue descendo na vida, eu quero que você suba na vida. Por que Deus revelou para ele uma escada? Deus não poderia ter revelado para ele um jardim? Alguma coisa linda de encher os olhos? Por que Deus revelou para ele uma escada que os anjos subiam da terra no céu e desciam do céu na terra, mostrando para Jacó que o clamor dele estava sendo alcançado nos céus? E no mesmo momento, naquele lugar, naquele monte, os anjos que subiam levando o clamor, já outros vinham descendo trazendo a resposta de Deus. Lindo, né? Nossa, apóstola, linda essa mensagem. Já até conheço essa história da Bíblia. E o que a minha vida tem a ver com isso? Tem a ver
que a vontade de Deus para Jacó é a mesma vontade de Deus para a sua vida. Deus não quer que a sua vida viva em decrescente. Deus não quer que a sua vida viva de cabeça para baixo. Deus não quer que a sua vida viva morra abaixo. Deus quer que a sua vida suba. Deus quer que você suba na vida. Deus quer Ele mesmo erguer a sua vida, para que todos olhem para você e digam: realmente é só Deus. Essa pessoa conseguiu porque ela tem uma fé violenta no Altíssimo. Só que se você não se revoltar com a situação que você está vivendo até hoje, se você aceitar essa situação, então nada vai acontecer. Porque o que dirige a sua vida é a sua fé. E a sua fé precisa ser revolucionária, reacionária. Mais do que revolucionar a sua vida, ela precisa reagir contra o mal. Ela precisa não aceitar nenhum tipo de empecilho para a sua felicidade. Ela precisa provocar, trazer à existência do céu aquilo que você precisa receber de Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga graças a Deus. Irmãos, eu sou honesta em dizer para vocês que tem coisa na minha vida que é só Deus. Eu não sei você, mas na minha vida tem coisa que eu não tenho competência, capacidade para resolver. É só Deus. Alguém aqui tem alguma situação na vida que é só Deus? Todo mundo, né? Imagina se todos nós dessemos conta de resolvermos a nossa vida sem Deus. Ninguém iria buscar por Ele. A maior verdade é que todos nós estamos aqui pela dor da ausência de poder, e não simplesmente por amar a Deus. Eu amo a Deus e sei o quanto você o ama, mas mais do que o amor que temos por Ele, é a necessidade que temos dEle. A necessidade de existir, a necessidade de termos habitando em nós o Espírito dEle, que nos traz vida e poder. Noé, preste atenção, que Noé, ele, quando o dilúvio começou a findar-se e as águas do dilúvio começaram a baixar, a arca de Noé, ela foi estacionada pelo próprio Deus no monte chamado Monte Ararat. E a primeira coisa que Noé fez quando ele desceu da arca foi apresentar a Deus um sacrifício. E quando Noé ergueu os olhos e viu, havia no céu um sinal de Deus, da sua aliança. Fala comigo, sinal da aliança. Quem sabe que sinal é esse? O arco-íris. O arco-íris, ele é a forma de meia aliança. Sim ou não? E aonde está a outra parte da aliança? A aliança de Noé ele fez com Deus. Quando ele sacrificou, olhou para o céu e viu que a aliança de Deus estava ali testificada através de um fenômeno, uma coisa espetacular na natureza que Deus deixou ali para trazer a lembrança de Noé, a aliança que ele fez com o povo depois do dilúvio. A aliança de Deus é o início da aliança entre nós homens com Deus. A aliança começa da parte de Deus, a aliança começa do céu. E o que acontece quando uma pessoa tem uma aliança com Deus? Ela é sustentada por Deus. Deus te sustenta, Deus te mantém de pé, Deus te dá força, Deus é por você. E aí você começa a ver que as promessas da Bíblia estão para aqueles que têm compromisso com Deus. E eu quero ler para você o Salmo 50, versículo 4, que diz assim: salmista Asaf que escreveu esse salmo, e diz assim: do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo,
Congregai os meus santos, aqueles que fizerem comigo uma aliança com sacrifício. Como que é feita uma aliança com Deus? A primeira parte é a parte de Deus. A segunda parte é a minha parte, é a sua parte no altar de Deus. Deus tem um mistério na sua operação quando é feita no monte. E nós estamos nos preparando aqui no santuário para unirmos a caravanas com multidões que estão saindo de várias partes do Brasil para estarmos dia 28 no Monte Manaim. Nós vamos subir a pés descalços a escada que nos leva a Moshab Elohim, o centro do poder de Deus, o altar do Espírito Santo, aonde tem 2 castiçais enormes, uma coisa assim que você nunca viu antes na sua vida. Eu estou acostumada com os monumentos de Israel, já vi coisas assim impressionantes, mas nunca vi nada igual ao Monte Manaim. Eu não sei se você já orou num monte acessível a qualquer pessoa, a qualquer público. E é muito triste quando você vê uma pessoa orando num monte, buscando a Deus num lado, e do outro lado um grupo fazendo macumba. Daqui a pouco passa uma vaca, daqui a pouco passa um animal, daqui a pouco acontece uma coisa, está escuro, daqui a pouco é uma mistura de Deus com o diabo que não faz sentido. E o Monte Manaim é um lugar reservado, com o sagrado, é um lugar consagrado. Ninguém vai lá. Se você sair daqui agora e falar assim, eu estou indo lá no Monte Manaim, você não entra, porque é um lugar cercado, é um mistério de Deus esse lugar. E a força do Monte Manaim é porque as pessoas que vão lá no mês 7, o mês da aliança com Deus, essas pessoas não vão pedir nada para Deus. Ninguém vai lá subir a escada de Jacó e pedir a Deus. Nós vamos buscar de Deus. Pedir você pede na corrente. O seu pedido você apresenta a Deus na sua corrente. Mas tem pessoas que não podem esperar. Tem pessoas que precisam que Deus mude a situação com urgência, porque já não suportam mais levar a vida do jeito que ela vem sendo. Tem pessoas que estão numa situação financeira tão terrível, tão difícil, que até para andar na rua, elas têm que pensar 2 vezes antes de sair de casa, porque está devendo, está envergonhado, e a situação no país está ficando cada vez mais apertada, porque agora quem está com o nome sujo é retido até a CNH da pessoa. Então é uma situação que você vê na sua vida, que você olha e diz, realmente é só Deus. E a aliança que nós fazemos com Deus, e só é feita aliança no mês de julho, que é o mês 7, é como o castiçal. O castiçal, ele representa os 7 espíritos de Deus. Não que Deus tenha 7 espíritos, não, mas a presença dos 7 é para mostrar o poder perfeito de Deus. Sonhar subindo a escada, por onde sobem os teus anjos, levando minhas orações a ti. Escada santa de luz, escada de Jacó, que liga os céus aqui na terra para nós, por onde os anjos levam preces e trazem respostas ao meu pedido. Me faz, Senhor, sonhar teus sonhos, responda a minha oração, envolva-me
pelo santo castiçal das tua revelação. Me faz, Senhor, sonhar teus sonhos, responda a minha oração. Envolva-me com os teus braços e pela escada de Jacó traz tua revelação. Traz tua Não perca, às 3 horas da manhã, a oração da madrugada, com a missionária Daniela Carvalho. Disse Deus: amo aos que me amam e aos que de madrugada me buscam. Provérbios 8:17. A hora nona da noite é também a hora dos anjos e arcanjos. Participe do grande clamor da oração da madrugada, sempre às 3 da manhã.